Seja muito bem-vinda. Boa tarde, doutora Emília Correia. Boa semana. Querido. Olha só, Sentiu minha volta. falta? Mais Sim, ou menos, sinto, né? eu sinto. Nem tanto. Às vezes é até um alívio. Convenhamos, a Olha, minha ausência torna-se um alívio, né? Não fez falta. A Tamires estava por aqui. Sim. Ótima. Mas você também faz falta, né, Serginho? Tá bom, querida. Te agradeço, te agradeço. Mas de vez em quando é bom, né? Ah, é necessário. É necessária, aquela ausência com sempre certeza. necessária. Vamos à primeira participação, doutora Vamos Emília. Antônio Carlos, do Ponto Novo. Meu avô morreu, mas disse que a casa era para ficar para mim. Porém, minha tia não aceita e quer pegar a casa para ela. Eu tenho o direito de ficar com a casa, sendo que tenho testemunha de que ele queria que eu ficasse com a casa. Tenho mais de 3 testemunhas, diz Antônio Carlos. Olha, Antônio, deixa eu te falar uma coisinha. Veja, ele é neto, meu avô, ele é neto, né? Ela é irmã. Então, pela cadeia sucessória, o que é que diz? Primeiro, filhos, né? Depois, descendentes, ascendentes. Então, por aí você já vai ver uma coisinha. E essa coisa de deixar verbalmente não tem valor. Ou é testamento, ou abre-se o inventário, tá? Se ele é neto, o pai dele não estiver mais, aí ele substitui o lugar do pai. Mas os herdeiros, na cadeia sucessória, primeiro os descendentes, que são os filhos, depois os ascendentes, depois o cônjuge, né? A questão da irmã, que é a tia, não, a tia, pelo visto, está querendo impedir. Mas se ele não, se o irmão dele, ou o pai dele, eu estou até atrapalhando aí, eu não quero que não, tranquilo. Me repergunte. Deu para acompanhar, doutora, deu para acompanhar. Então, acho que deu para acompanhar, né? Descendentes e ascendentes. Se ele é neto e o pai dele não estiver vivo, ele substitui o pai no lugar nessa questão. Mas tem que abrir o inventário. E outra coisa, tem que estar escrito, né? Tem que estar escrito. Vale que está escrito. Ou é testamento ou é inventário. Letra fria da lei, né? É, perfeito. Estou aprendendo com a minha filha, acredite. Não se identificou. Minha mãe é tóxica e abusiva e, infelizmente, a guarda é dela. Não foi permitido escolher com quem queria morar. Hoje tem 16 anos, não aguento mais. Meu pai disse que posso ir morar com ele. Eu posso decidir morar com o meu pai? Olha, ela tem 16 anos, pelo visto, ela não está se dando bem nessa relação com a mãe, que tem a guarda, né? O pai pode requerer a guarda, se o pai quiser, pode requerer a guarda. Tem que comprovar que existe essa relação tóxica que ela fala. O que significa isso? Normalmente o adolescente enxerga que ficando com o pai vai ter mais facilidades de algumas coisas, que a mãe é mais rigorosa. Isso tudo tem que ser analisado antes, tá? Mas é importante a opinião dela, né? O desejo dela, mas o pai dela deveria pedir essa guarda e comprovar que aquela relação não está sendo boa, e aí sim se resolve através da justiça. Perfeito, doutora. Mais uma pergunta antes do recado. Gênison de Jesus Marcos Freire 2. Somos em 3 irmãos e únicos herdeiros de um imóvel. No entanto, não fizemos a partilha formal por falta de dinheiro. Quero saber se em comum acordo podemos alugar esse imóvel, até temos condições de fazer o formal de partilha, hein, doutora? Olha, Gênison, então, pode sim, viu? O imóvel de herança, ou que não seja de herança, está muito difícil a venda em questão de pandemia. Estão em comum acordo. Pode sim, enquanto essa venda, enquanto não for feito esse formal de partilha, pode colocar essa casa para alugar, mas recomendo que no contrato de locação todos estejam assinando, os irmãos, para evitar problema, inclusive, para o locatário, tá? Depois, se tiver algum desentendimento. Mas pode sim aguardar com esse imóvel alugado. Beleza, doutora. Rapidinho, um recadinho. Sim. Voltamos já. E já voltamos com a doutora Emília Correia, porque é seu direito, doutora. Sim. Segundas e sextas, minha querida, vamos para a Vamos próxima. lá. Fernanda Santana Grageru. Eu estava com uma dívida com uma cooperativa de crédito, um problema pessoal que me levou a não conseguir pagar em dia. Efetuei o pagamento e hoje faz 9 dias úteis. Eles ainda não retiraram o meu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Essa é a única restrição que eu possuo e está me impedindo de realizar uma operação de crédito que eu preciso. E agora, doutora Emília, o que eu faço? Olha só, Fernanda, era bom dar uma verificada, porque isso já deveria ter sido retirado, tá? É bom dar uma verificada e logo em seguida, porque aí cabe até ação por danos morais, né? Porque existe o tempo de retirar, tem que ser de imediato, e depois sim, já são 9 dias úteis.
Então, se você quiser dar uma verificada, dá. Senão, você já entra com alguma ação nesse sentido para ser retirado e cobrar o dano moral causado pelos dias a mais, né? Afinal de contas, ela já tinha pagado a dívida, né? E coisa chata pra Muito caramba, chato, né, muito doutora? chato. Convenhamos, é Com empresa certeza. chata, desagradável, inconveniente. Maria Auxiliadora, bairro dos Coqueiros. Minha conta foi fraudada, olha só, fui vítima de uma transferência bancária de R$ 610. E agora? O que eu devo fazer, doutora Emília? Olha, a Maria Auxiliadora, veja, primeiro verifique, eu sempre digo isso por uma questão de cuidado. Verifique se você não concedeu o seu cartão, sua senha para um familiar e tal. Faz uma memória aí, traz a memória alguma coisa desse tipo. Se não fez isso, o banco é responsável pela segurança de qualquer transferência e operação. Mas certamente o banco tem como verificar isso, mas às vezes, Serginho, a gente acaba passando uma senha para alguém da família e tal, e às vezes acontece alguma coisa desagradável desse tipo. Mas o banco é responsável, sim. E bota desagradável nisso, doutora. Tem 11 outros aí que eu vou te contar. Valene. Não confia. Não, confiou. pois é. Doutora, um convite. Posso te fazer um convite? Pode, por favor. Sexta-feira estaremos juntos? Sim. Olha o convite que ele faz. Sexta-feira estarei aqui. Estaremos juntos? Se Deus quiser. E o cafezinho da manhã, todo sábado, Todo 6 sábado, da manhã. 6 da manhã. Arroba Arroba Emília Correia, oficial, Correia sem I, tá? Correia sem I. Emília Correia. Correia Arroba Emília Correia, oficial. 6 No da manhã. Instagram, dá uma Todo chegadinha sábado. lá. Tá bom, querida? Um Tchau, beijo. querida. Obrigada, Boa viu? semana. Tchau, Bom estar tchau. contigo, doutora Emília Correia. Toda segunda, toda sexta, sempre a sua dúvida sendo esclarecida. Minha querida amiga doutora Emília Correia.